Salve meu amigo, salve meu irmão. Esse vídeo eu faço de um modo, motivação de um vídeo que eu não gosto de fazer. É uma resposta aos católicos, mais precisamente em razão da publicação do Centro Dom Bosco, que vem com uma campanha 500 voltem para casa, né? Em ano de Reforma Protestante, no mês da Reforma Protestante, que é outubro, eles vieram com essa campanha dizendo para os protestantes voltarem para casa. No caso, a casa seria a Igreja Católica Romana. Fica comigo que você vai ver a resposta que eu tenho para dar a esse convite. Pois bem, o Centro Dom Bosco, uma instituição católica, eu estou com a publicação aqui, ele fez esse convite. Voltem para casa, né? Aproximando de uma das fases mais tristes da história, né? A data de uma das fases mais tristes da história, segundo ele, que é quando Martinho Lutero iniciou uma revolta sem precedentes. É isso que eles nos dizem, uma revolta sem precedentes. Teria sido o que Martinho Lutero fez, uma revolta contra a Igreja de Cristo. Primeiro eu começo discordando ao vocês dizerem, amigos católicos, que a Igreja Católica Romana é a Igreja de Cristo. Romana é a Igreja de Cristo. Porque ela não é. E eu quero dizer por que eu recuso esse convite. Eu, como protestante, cristão, presbiteriano, reformado, por que eu recuso esse convite? Eu vou usar as 5 solas da Reforma para começar a dizer algo a respeito do porquê eu jamais voltaria, ou jamais me infiltraria na Igreja Católica, num ambiente como a Igreja Católica. O sola que eu vou começar é o sola Scriptura, tão combatido pelos católicos. Enquanto temos a sola Scriptura, onde a Escritura tem autoridade, sim, é a única regra de fé e prática do cristão. Ela sim que determina como a igreja deve ser, porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está acima da igreja. Enquanto temos sola Scriptura, vocês têm solos Papa. Vocês pregam a infalibilidade do Papa. Vocês pregam que o Papa é infalível. Eu tenho aqui para a gente chegar. E quando vocês dizem que não acreditam no Papa como infalível, como alguém que não peca, mas sim que vocês creem que ele na infalibilidade ex-cátedra, que é quando o Papa se senta no trono de Pedro e se manifesta, ali ele é infalível. Tenham dó, meus amigos. Não forcem a inteligência, não forcem. Chega de blasfêmia. Pedro nunca teve trono. Pedro nunca foi Papa. Pedro nunca foi substituto de Cristo, vigário de Cristo. Não há substituto para Cristo. Tenham dó, o Papa não é infalível. O Papa não tem infalibilidade para interpretar a Escritura nenhuma. E muito menos para dizer, como sempre foi o costume dos Papas, coisas que contrariem a Escritura na alegação de que Deus o dá esse poder. Isso é blasfêmia, isso é heresia. Enquanto temos o sola Scriptura, vocês têm o sola Ecclesia, sola Igreja Romana. Me perdoem a discordância em relação aos termos latinos, eu não me preocupei com essa questão. Sola Ecclesia, sola Igreja Romana. Ela, para vocês, a igreja, a sua igreja, que nada tem de igreja, ela teria
autoridade para interpretar a Escritura, mas acrescentar, tirar, modificar. Não me venha, por favor. O segundo motivo que eu quero dizer por que eu não volto para a Igreja Católica, porque eu não aceito o convite de voltar para a suposta casa. Temos os solos Cristos, somente Cristo. Cristo é o centro da Escritura. Cristo, por Ele, através dele, para Ele, tudo se fez. Ele é a razão da nossa salvação. Cristo, somente Cristo pode reconciliar o homem com Deus. A religião não pode, a Igreja Católica não pode. Enquanto nós temos os solos Cristos, vocês têm solos Maria, que vocês, numa tremenda blasfêmia, e não digam que eu estou falando mal de Maria, nada disso, mas vocês, numa tremenda blasfêmia, apontam Maria como mediadora no nível de Cristo, o adicional a Cristo. Nada se pode adicionar a Cristo. Solos Cristos. Só um mediador entre Deus e o homem. Só através da obra de Cristo o homem pode se reconciliar com o Pai. Vocês nunca leram Romanos? Vocês não consideram Romanos um livro da Bíblia? Vocês não consideram o Evangelho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Lhes apresento Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, por vocês não concederem a Ele a devida exclusividade, tendo os solos Maria, os solos Papa de novo, solos todos os santos que vocês adoram e colocam como mediadores, por esse motivo também, que eu sinto muito, aliás, não sinto, recuso o convite de voltar para casa, para a suposta casa. O terceiro sola, temos o sola gratia. Sola gratia. Somente a graça. Somos salvos não por merecimento, não porque pensamos bem e vimos que o Evangelho era uma boa mensagem, que a igreja era um bom lugar de se estar, ou que o céu era um bom lugar para se ir. Não. Somos salvos porque Deus, na sua misericórdia, na sua graça, decidiu nos eleger para sermos salvos. Enquanto isso, enquanto temos o sola gratia, vocês têm, católicos romanos, o solus hominem. Agora acho que acertei a concordância, né, do latim. Solus hominem. O homem, para vocês, é capaz de merecer a salvação. Vocês são judeus? Estou falando com judeus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Os judeus aos quais Jesus se dirigia, que acreditavam em Abraão ter conseguido merecer a salvação de Deus. Por favor, leiam Romanos 4. Por favor, leiam Romanos 2. Por favor, leiam a Bíblia. Por favor, sola gratia. E para vocês, solus hominem. O homem merece. Por isso também eu não volto, eu não me infiltro na Igreja Católica, porque ela é herética. O quarto sola que eu vou mencionar, sola fide, somente a fé, pela obra de Cristo, mediante a fé. Como diz uma frase que eu li outro dia, quando tudo parecia perdido, quando a igreja tinha perdido a sua forma pelos detritos instituídos nela pela Igreja Católica Romana, quando tudo parecia perdido, um homem lê nas Escrituras à luz de vela: o justo viverá pela fé. Somente a fé em Cristo, somente através da fé o justo pode viver. O justo sai da condição de condenado ao inferno para uma condição de vida eterna. Somente através da fé em Cristo Jesus, aplicada pelo Santo Espírito de Deus no coração daqueles que creem.
somente pela fé. Enquanto vocês, meus amigos, têm a sola obra humana, sola religião, sola missa, sola caridade, tentando alcançar a salvação, tentando merecer estar junto de Deus. Só que não vai acontecer. Não importa. Veja lá, vamos citar lá uma obra famosa do Alto da Barca do Inferno, onde Gil Vicente mostra pra gente quantas missas eu fui, né? O Nobre fala, né? Pesquisa aí, vocês vão ver qual que é a resposta. Jesus vai falar para todos os que, eu não estou dizendo para todos os católicos, eu não estou tratando disso, mas Jesus falará para todos aqueles que tentarem chegar à salvação, chegar ao Pai pela obra. Ele os dirá: nunca vos conheci. Tenha certeza disso. Acordem enquanto é tempo. Por esse motivo também, eu não volto. Eu não me infiltro na Igreja Católica Romana. O quinto sola que eu quero mencionar, e olha que eu estou falando com muita calma, eu não queria fazer desse vídeo um desabafo cheio de impropérios, jamais isso iria depor contra o meu próprio testemunho cristão, que eu pretendo mantê-lo são aqui. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Só Ele merece a glória. Só a Deus podemos dever culto, glória, adoração. Somente a Ele, somente a Deus podemos prestar culto. Somente a Deus podemos prestar homenagem. Somente a Deus. Reafirmamos, olha a declaração de Cambridge, como diz: reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Acrescento eu, somente a Deus. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sem véu, sem papa, sem sacerdote, e sob a autoridade de Deus, para a sua glória somente. Tudo tem um fim, todo o propósito de Deus tem um fim, e é a sua glória. O propósito máximo de Deus é a sua glória, o propósito único de Deus é a sua glória. Enquanto vocês tem um sola também, sola ecclesia glória, a glória para a Igreja Católica, a glória para os santos, sola o Papa glória, só religião glória. Tá esdrúxulo mesmo, porque o objetivo é esse. Então, não me venham com isso, por favor. O convite eu não posso aceitar, esse é o motivo. Vocês querem mais alguns motivos, meus amigos? Eu falo isso de coração aberto, rogando ao Senhor para que vocês encontrem a verdade do Evangelho, se rendam aos pés de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode salvá-los, salvar a qualquer um que Ele deseje. Vocês querem mais algum argumento para que eu recuse o convite para me juntar à Igreja Católica, onde vocês dizem que é a suposta casa? Vocês querem que eu fale das práticas heréticas de oração pelos mortos, instituída no ano 300, o sinal da cruz lá em 320, velas de cera, 350, veneração dos anjos e dos mortos do ano 375, o uso de imagens também em 375, a mariolatria de 431, o dogma do purgatório em 593,
o culto e as orações em latim, com o objetivo de excluir os leigos do culto litúrgico, em 600. Orações dirigidas a Maria, eu já disse, a Mariolatria, aos mortos, aos anjos, orações para anjos, isso vem lá por volta do ano 600. Os títulos de papas e bispos universais, do ano 607. Beijar o pé do Papa, lá em 709. Culto à cruz, relíquias e imagens autorizadas em 786. Mais alguma coisa? Eu continuo. Água Benta, do ano 900. O celibato sacerdotal obrigatório, de 1074. A Inquisição, 1184, e por aí vai. Transubstanciação. Confissão de pecados a homens e não a Deus. Adoração à hóstia, escapulário. Quer mais? Tem mais. Eu já falei do purgatório? Acho que já. 1251. 7 sacramentos em 1439. Tradição tendo a mesma autoridade da Bíblia. 1545, olha só. Já após o início da Reforma. O acréscimo de livros apócrifos. A Imaculada Conceição e a Virgindade Perpétua de Maria. Já mais recente. Infalibilidade papal em matéria de fé e moral, 1870. Assunção corporal de Maria aos céus em 1950. Por aí vai. Se as datas estiverem imprecisas, me perdoe, não foi esse o objetivo. Esses são grandes motivos que fizeram aí, entre outros, que fizeram a igreja perder a forma, que trouxeram tudo de que é mais nefasto para dentro da igreja, como se o pecado que a carne nossa ainda está sujeita já não fosse suficiente, como o joio dentre os santos já não fosse suficiente. Vocês ainda trouxeram todas essas heresias, blasfêmias. A igreja perdeu a forma. A igreja perdeu a forma. A igreja perdeu a forma. Tem um pano aqui que é bom pra gente ver. A igreja tinha uma forma. Vocês fizeram isso com ela. Perdeu a forma. O que Lutero veio buscar é dar novamente forma, reforma. É o que Lutero veio buscar. E é triste quando eu vejo alguns comentários católicos que parece que vivem num mundo à parte, um mundo de devaneios. Assim como essa campanha desse Centro Dom Bosco, que é uma instituição católica. Voltem para casa. Não é com raiva, meus irmãos, não, meus amigos, não é com raiva que eu me dirijo a vocês. Não é com raiva. Não entendo, jamais. Não é com raiva. É com preocupação. É com o intuito de tentá-los fazer acordar e ver que somente se rendendo a Cristo podemos conseguir a salvação, pela graça mediante a fé, para a glória de Deus. Eu vejo alguns comentários loucos, como eu ia dizendo. Olha só os exemplos aqui que eu vou dar, que eu separei, por exemplo. Primeiro, aqui atribuindo a um padre que gosta muito de falar mal de protestante. Não é aquele bispo que falou o negócio da Bíblia, da igreja, não. É um outro, um careca, que fala muito mal de protestante. Eu não sei o nome dele, sinceridade, mas tem uma foto aqui onde está tipo um meme. Não sei se a frase é dele, mas carrega a Bíblia debaixo do braço e quer falar mal da Virgem Maria que carregou Jesus no ventre. Tenha dó. Primeiro que a pessoa que carrega a Bíblia só debaixo da lei, a última coisa que você pode atribuir a ela é o título, o nome de evangélico, de real crente.
Primeira coisa. E falar mal de Virgem Maria. Maria foi virgem. Vocês não lêem a Bíblia, meus amigos. Maria foi virgem só até o momento da concepção, e depois José não o conheceria. É dito para que José não a conhecesse, não coabitasse, não tivesse relações com ela enquanto não tivesse dado à luz. Interpretem, por favor. Ou nós não temos o mesmo texto de Mateus. E quem fala mal de Maria? Maria achou graça aos olhos de Deus. Ela foi agraciada com esse presente de um filho que seria o Redentor. Parou. Então ninguém fala mal de Maria. Mas nós não adoramos Maria e ninguém deveria adorar Maria. Outro exemplo que eu vi aqui numa página, eu estou usando exemplos talvez chulos demais, mas porque eu quero ir ao extremo da loucura que os católicos romanos têm. Por exemplo, o castigo. Eu vi uma pessoa dizendo sobre aqui, ó, o castigo. Olha só o que a pessoa fala a respeito de castigo. O castigo virá de uma forma apocalíptica. Isso é um site católico, um comentário de católico. A pessoa tinha imagens lá, eu estou dizendo que é católico. O castigo virá de forma apocalíptica para esse povo que estão caminhando para a perdição. Povo estão, beleza. Caminhar para a perdição é o que ela vai te explicar agora. O que é para ela? A saída, para sair da perdição. Qual é a saída para esse católico que ele está dizendo aqui? A conversão. E aí, beleza. E seguir as mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Oh, tem piedade, tem dó. Na reza do Santo Rosário e penitência. E as mensagens de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Quito, Equador, que quase 400 anos atrás previa esse estado de caos que chegaria à humanidade. Que 400 anos? A Bíblia prevê isso pra gente há muito mais tempo, o estado de caos, e você me diz que a situação é através de mensagens de Nossa Senhora de Fátima, reza do Santo Rosário, penitência. Não! É através de Cristo, mediante a fé, para a glória de Deus. Há um outro comentário aqui, esdrúxulo ao extremo, que fala, olha, veja um absurdo, abre aspas. Há evangélicos que negam que Maria tenha dado à luz a Cristo. A nova heresia dos evangélicos agora é afirmar que Cristo foi dado bebê pelo arcanjo Gabriel para Maria, somente cuidar dele. Bota kkkk, fecha aspas. Tenha dó, eu peço de novo. Que evangélico que acha que o anjo Gabriel deu o bebê Cristo para Maria cuidar? Nós temos Bíblia. Nós temos Bíblia, eu repito, nós temos Bíblia. A palavra infalível de Deus, inerrante, suficiente. Que evangélico que vai acreditar? Não tem nenhum evangélico falando isso não. Entendeu? Então, eu termino dizendo que está recusado o convite, com muito gosto, que Deus possa me manter firme nisso que eu estou dizendo, em recusar o convite, pois voltar à Igreja Católica ou ir para a Igreja Católica significa apostatar do Evangelho. Por isso eu não chamo de irmãos quando eu digo, porque irmãos em Cristo são aqueles que pregam Cristo, que confessam a fé em Cristo. Então eu recuso o convite e clamo a vocês. Ouça o que Cristo diz. Ouça a voz de Deus. Arrependam-se e creiam. Jesus Cristo é caminho único. Jesus Cristo é o único que livra da perdição. Jesus Cristo é o único que pode tirar o pecador da condição de morto em delitos e pecados e
e trazê-lo à vida e dá-lo à vida eterna. É tempo. Ouçam a mensagem de Lutero: o justo viverá pela fé. Ouçam o que os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros disseram, e que até hoje a palavra é pregada. A nossa casa que vocês pedem para nós voltarmos, alegando que é a Igreja Católica, não. Nós vamos para a nossa casa no momento certo. No momento certo. Somos peregrinos, sim, mas a nossa casa é o céu. A nossa casa é ao lado de Deus, na casa do Pai que tem muitas moradas. Mas quando batemos na porta do céu e Ele nos perguntar por que devo, me permita a licença poética, quando Ele nos perguntar por que vou deixar você entrar aqui, a nossa resposta é: pelo que Cristo fez por nós, e não pelo que eu fiz, pelo que Maria cochichou no seu ouvido, meu Deus, ou pelo que o santo tal fez e está contando aí para você. Não. Nos deixe entrar, Senhor Deus, na cidade celestial, pelo que Cristo fez por nós. Não olha para mim, olha para Cristo, olha para teu Filho. Essa é a nossa resposta. Então essa é a nossa casa. Eu recuso veementemente o convite feito, porque não é nossa casa, porque não é a Igreja de Cristo. E clamo novamente: arrependam-se, creiam em Jesus como seu único Salvador. Somente Ele pode levar ao Pai. Eu rogo ao Senhor que possa trazer iluminação a todos aqueles que têm esse tipo de pensamento idólatra, esse pensamento vil, e está recusado o convite. Ok? Só lhe deu glória. Deus te abençoe.